Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Ricardo, sou do sexo masculino, com 53 anos, sou branco, cabelos castanhos, tenho estatura mediana, estou trajando calça jeans e camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a questão de identificação de alguns conflitos por disputas territoriais originadas por questões políticas, ambientais, econômicas, étnicas ou religiosas. Primeira questão que foi aplicado na Unesp de 2022, referente à Palestina, faz uma pergunta interessante. Cadê a Palestina no Google Maps? Polêmica antiga que ressurge nas redes sociais. A reportagem acessou o Maps e verificou os nomes dos territórios da Cisjordânia e Gaza, ambos demarcados com uma linha tracejada, usada pela plataforma para indicar limites territoriais em disputa. Quando se trata de áreas não disputadas, a linha é cinza e sólida. Ao aproximar a imagem, aparece no contorno da linha a frase 1950, linha do acordo do armistício. A representação espacial questionada no título da reportagem reflete: letra A, conflito entre muçulmanos e hindus pelo controle territorial. Letra B, embates entre sírios e libaneses pela hegemonia política local. Letra C, desacordo entre sírios e judeus pela posse de áreas agrícolas. Letra D, guerras entre árabes e muçulmanos pelo direito à descolonização. E letra E, disputa entre árabes e judeus pela criação de seus estados. A resposta correta é disputa entre árabes e judeus e pela criação dos seus estados. Mas vamos retornar à questão para que possamos dar uma comentada geral por que as outras assertivas não preenchem corretamente a resposta. Em relação às assertivas, comentando a letra A, a gente tem a seguinte afirmação, né? Conflito entre muçulmanos e hindus pelo controle territorial. A gente observa que realmente essa assertiva não tem muita lógica, porque muçulmanos e hindus são minoria realmente insignificante no território de Israel, né? Embate entre sírios e libaneses pela hegemonia da política local. Na verdade, a Síria e o Líbano são outros países, também não seria fronteira israelense, embora eles se envolvam muitas vezes até diretamente no conflito através de grupos armados, né, que apoiam a causa palestina, não seria o caso. Na letra C, desacordo entre sírios e judeus pela posse de áreas agrícolas, também não, como eu falei anteriormente, a Síria é um outro país, tem a questão da Cisjordânia, mas é uma questão, né, que já não está resolvida, mas não seria relativa à questão propriamente dita. Na letra D, guerras entre árabes e muçulmanos pelo direito à descolonização, na verdade, a colonização que ocorre no território palestino são judeus que são colocados pelo governo de Israel para realmente ter o controle e posse do território. A letra E, disputa entre árabes e judeus pela criação de seus estados, realmente é mais significativa. A gente sabe que o Estado de Israel já está definido há muitas décadas, né, e o Estado palestino está em busca de um reconhecimento para ter sua autonomia territorial e decidir o seu futuro. Resposta correta: disputa entre árabes e judeus pela criação dos seus estados. A questão 2, ela é referente à análise de uma charge, que nós temos os líderes russo e chinês, né, e tem uma afirmativa. Considerando o atual conflito no leste europeu, que envolve a Rússia e a Ucrânia, a posição da China retratada na charge faz referência. A letra A tem a seguinte afirmativa: o interesse do governo chinês em controlar os gasodutos russos na Ucrânia. Na verdade, fica meio sem lógica, porque, na verdade, o governo chinês tem uma parceria bastante significativa com o governo russo, até parceria em conflitos internacionais, né, direta ou indiretamente envolvidos, né? E em relação à Ucrânia, a Ucrânia é um território que foi ocupado, né, e não há esse reconhecimento internacional sobre a posse russa sobre a Ucrânia, né? A letra B, a zona de interesse do governo chinês no fornecimento de combustíveis pela Rússia. Na verdade, existe o interesse chinês, né, pode ser que seja, né, uma resposta correta em relação a essa produção, porque a China depende muito dos combustíveis fósseis, é um país que não modernizou a sua produção, diferente do Brasil, por exemplo, que nós temos uma matriz energética muito variada, inclusive com combustíveis renováveis, então há esse interesse mútuo. A letra C, o apoio dado pelo governo chinês após a anexação territorial da Ucrânia pela Rússia, na verdade é um apoio, né, velado, né, um apoio realmente efetivo, né, é uma disputa territorial que é realmente muito complexa, né. A Rússia chegou a realizar um plebiscito na Ucrânia, mas como a população da Ucrânia é de maioria russa, terminou ganhando efetivamente essa anexação, mas a comunidade internacional não reconhece essa anexação.
Em relação à letra D, o hard power do governo chinês para limitar o uso de combustível fóssil pela Rússia, não seria o caso, porque tanto a Rússia quanto a China dependem, e a Rússia é um grande produtor, né? Eles não têm uma disputa realmente forte, né? Ou pelo menos uma imposição chinesa. Eles são parceiros, né? Não há imposição realmente da China sobre a Rússia, e eles têm interesse geopolítico até certo ponto em comum. E a letra E, o fato de o governo chinês obter o controle das reservas de combustíveis na Rússia, também não é o caso, porque a Rússia controla, embora a energia, as fontes de energia e os produtos da energia sejam commodities internacionais, no caso da Rússia eles têm um controle muito forte do que é produzido no seu país. A resposta correta é a letra B, que é realmente a zona de interesse do governo chinês no fornecimento de combustível pela Rússia. Lembrando que a China é o país que mais produz industrialmente no mundo, é a primeira potência industrial no mundo, né? Então, em relação a isso, ela depende muito de combustíveis não renováveis, porque a China não conseguiu realmente reforçar a questão da sua matriz energética do ponto de vista de energia renovável. A questão 3 foi aplicada no vestibular CIS da UEA de 2023 e é referente à Primavera Árabe, né? Então, começa assim. Primavera Árabe é o nome dado a um conjunto de manifestações populares no mundo árabe para a derrubada de governos antidemocráticos a partir de dezembro de 2010. Muitos desses movimentos obtiveram sucesso, como na Tunísia, outros geraram novos conflitos bélicos, como na Síria. As assertivas que são disponibilizadas são as seguintes. Durante os protestos destacou-se, letra A, a hegemonia de homens devido às restrições religiosas. Na verdade, até no mundo árabe, em geral, a gente tem a questão do patriarcado, né, digamos assim, do poder masculino. A mulher é subrepresentada, diferente das sociedades ocidentais, mas nós tivemos também algumas manifestações que as mulheres participaram, né? E até hoje em dia a gente observa que em países árabes, países muçulmanos, há uma tentativa, né, digamos assim, da mudança do perfil socioeconômico da sociedade. As mulheres querem realmente ter mais liberdade e realmente galgar outros postos, né? Mas é uma situação realmente muito difícil, muito complicada. Em relação à letra B, a ausência de movimentos em territórios de maioria xiita, na verdade, sejam maiorias xiitas ou sunitas, a gente teve movimento em vários países, independente da tendência, né, muçulmana nesses países. Então, não seria a situação. Na verdade, havia um movimento muito forte na tentativa efetiva de maior liberdade, liberdade em geral, liberdade de comunicação, liberdade de escolha, especialmente de eleger os seus representantes, né? A gente tinha presidentes, por exemplo, o presidente do Egito já tinha mais de 30 anos de poder, né? Eram, na verdade, regimes muito autoritários. Em relação à letra C, a utilização ampla das redes sociais pelos manifestantes, a gente observa que realmente nos países muçulmanos, apesar das restrições que existem em relação à rede social, a gente observa efetivamente que a rede social ela se popularizou no mundo, né, independente do controle maior ou menor do Estado. Então, a rede social facilita efetivamente um contexto de comunicação e de articulação para se enfrentar o poder, né, o poder hegemônico, o poder predominante. E as redes sociais realmente foram bastante utilizadas nesses movimentos da chamada Primavera Árabe, que, na verdade, era, no fundo, uma abertura política, uma busca de abertura política com maior liberdade. Em relação à letra D, a gente tem a questão da homogeneidade política e econômica dos países envolvidos. Na verdade, a gente não tem propriamente uma homogeneidade político-econômica dos países envolvidos. Cada país tinha o seu projeto de poder, os seus governantes tinham o seu projeto de poder. A gente tinha o norte da África, os países muçulmanos do norte da África, tinha os países do Oriente Médio, tinham as pressões diferenciadas, embora estivesse uma conjuntura muito parecida de autoritarismo, mas cada país tem uma dinâmica econômica, tem uma importância no contexto internacional diferenciado. Em relação à letra E, a invisibilidade das manifestações na mídia internacional, na verdade, essa questão da visibilidade se tornou muito mais, digamos assim, mais cadente através da mídia internacional, que estava aproveitando o momento de abertura, de uma tentativa de abertura política, né, que sagrou êxito em alguns lugares como o Egito, mas em outros lugares não teve êxito, como na Síria, né? Na verdade, a Síria, por exemplo, virou um palco de disputa internacional pelo poder, envolvendo Rússia, envolvendo Europa, envolvendo Estados Unidos, envolvendo Irã, inclusive.
Vamos dar uma observada qual é a resposta correta. A utilização das redes sociais pelos manifestantes, letra C. Realmente, como eu comentei, foi de suma importância essa comunicação, né, essa comunicação invisível que a gente vive hoje em dia, né? Aliás, os países do mundo inteiro enfrentam, sob certo aspecto, uma concorrência, digamos assim, eu digo o Estado propriamente dito, uma concorrência das chamadas mídias sociais. Então, hoje em dia, a gente tem questionamentos em relação até onde vai o poder de uma mídia social e até onde não vai o poder, porque é um questionamento muito forte sobre a questão da gestão estatal, muitas vezes, em envolvimento com a política, né? No caso específico da Primavera Árabe, a gente observa que as redes sociais, apesar de não serem uma informação ou digamos assim, um meio tão utilizado em massa nesses países, mas já tinha uma importância em relação a essa organização e essa comunicação. Na aula de hoje, a gente comentou, né, bastante situações que ocorrem, especialmente nos países árabes, né, os países muçulmanos, né, em relação à questão de conflito. A gente começou com uma questão sobre o reconhecimento da Palestina como um país independente, né, que até hoje não há reconhecimento. A gente teve aquela questão da criação do Estado de Israel, e a gente teve também, logicamente, nos primórdios, né, década de 40, século passado, uma rejeição dos povos árabes pela delimitação de uma área territorial em áreas que eram predominantemente árabes. E, por outro lado, a ONU fez a demarcação das terras palestinas e das terras dos judeus, mas, no final, os árabes não aceitaram e houve toda uma série de conflitos, né, que terminou gerando o quê? Terminou gerando um armamentismo por parte de Israel, apoiado pelos Estados Unidos, e a gente também teve uma questão muito importante, que foi realmente o povo palestino, certo aspecto, subjugado, né, e com dificuldade para um reconhecimento pela comunidade internacional. Nos últimos anos, já existe uma predisposição em relação a esse reconhecimento e a questão de uma definição de fronteira e autonomia para a Palestina. Só que, ao mesmo tempo, as duas faixas de terra que restaram para a Palestina, que é a faixa de Gaza e a Cisjordânia ocupada, nós temos problemas que a questão é da colonização pelos judeus, né, que realmente causa um problema muito grave e é um problema muito complexo, um problema de violência muito extrema que a comunidade internacional vai ter que se debruçar para tentar resgatar o povo palestino e trabalhar pela harmonia entre o povo judeu e o povo palestino, para que a gente tenha, digamos assim, paz. O caminho da paz no Oriente Médio passa pela pacificação de judeus e palestinos. Na questão seguinte, a gente comentou, ou nós comentamos, em relação à questão energética, vamos dizer assim, né? A questão da importância, né, dessa parceria que existe do ponto de vista geopolítico entre China e a Rússia, né, em relação à produção realmente de combustíveis fósseis, que existe uma dependência da China, né? A gente lembra que a China, que era um país muito atrasado, conseguiu se industrializar e efetivamente se tornou uma grande potência mundial, só que toda a sua produção praticamente é baseada em combustíveis fósseis, ou seja, energia não renovável. Em função disso, eles dependem dessa parceria, especialmente com a Rússia, que é um grande produtor internacional de gás, de petróleo. Então, existe efetivamente uma parceria e uma dependência, dá para se dizer, da China, não só, logicamente, em relação à Rússia, mas outros países do Oriente Médio também, né? Na última questão, a gente tratou em relação, né, à questão da Primavera Árabe, né? Primavera Árabe, o que seria, basicamente, seria uma abertura política de povos muçulmanos, tanto do Oriente Médio quanto do Norte da África, na tentativa efetiva de haver uma abertura política e até a queda de regimes ditatoriais em seus países, que realmente a população estava subjugada, estava tentando realmente ter essa mudança de perfil, vamos dizer, de administração pública ou de controle do Estado, né? O Assad continuou no poder, com a Síria destruída, a Síria realmente está em grande dificuldade de controle do seu próprio Estado. Então, não houve realmente uma efetiva Primavera Árabe. O assunto da aula de hoje é importante para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.